E aí, gente, tudo bem com vocês? Prontos para mais uma aula? Vamos lá? Vamos aqui para a tela aqui do slide. Essa é a nossa, acho que é a última aula gravada, né? Acho que a partir da próxima semana já aulas ao vivo, né? E eu aguardo todos vocês lá, certo? Bom, a gente viu uma série de coisas, né? Estudamos uma série de coisas. E fiz uma primeira parte da revisão, tá? E agora eu vou fazer uma segunda parte, uma revisão do que a gente vinha estudando aí nessas últimas semanas, nas últimas aulas, tá bom? Vamos aqui, ó. Eu vou preparar um PDF para vocês e vocês deem uma olhada lá no portal, tá? Que eu vou na agenda eu digo onde vocês encontram o PDF, tá bom? Vamos aqui, ó. Vamos ver o que a gente vai revisar. A gente viu a noção de divisibilidade, né? A parte de divisores e múltiplos, critérios de divisibilidade, o MMC, o MDC, né? Vimos também números primos. Então vamos tentar revisar para ter uma ideia, né? Geral do que a gente estava vendo. A noção de divisibilidade. O que é um número ser divisível por outro? Quando a gente diz que um determinado número é dividido por outro determinado número, a gente está dizendo que a divisão de um pelo outro é exata. Dizer que a divisão é exata é que resta nada, tá bom? O resto é zero. Por exemplo, 15 dividido por 3. 15 dividido por 3. Quanto é que dá, gente? Dá 5, né? 5. Sobra alguma coisa? Não sobra nada. 15 dividido por 3 é 5 e não sobra nada. O resto é zero. Então, a gente pode dizer que o 15 é divisível por 3. Tá? A gente só diz que um número é divisível por outro quando o resto é zero. Não sobra nada. A divisão é exata. Tá bom? E falando sobre divisibilidade, a gente tem que falar nos critérios, né, gente? Critério de divisibilidade. A gente viu os critérios de alguns números, né? A divisibilidade por alguns números. Por exemplo, a gente viu do 2, do 3, do 4, vimos do 5, vimos do 6, do 8, do 9 e do 10. Olha aí, ó. Critérios de 8 números, tá bom? São as condições, né? E que o número ele tem para dividir outro número. Então aqui, ó, são os critérios que eu mostrei para vocês. Desses números aí. Vamos lá. Vocês lembram qual é o critério de divisibilidade do 2? Quem aí lembra? O critério de divisibilidade do 2 é o número ser par. É a condição para que um número divida o 2. Ele tem que ser par, gente. Tá? Então, todos os números que terminam em 0, 2, 4, 6 e 8, né, que são as terminações para que o número seja par, esse número ele vai dividir o 2 com certeza. Por exemplo, o número 12. 12 é um número par, então ele divide o 2. Número 46 é um número par, né, porque termina em 6. Divide o 2. O número 1488 terminou em 8, é um número par, então o número vai dividir o 2, certo? Então, os números que terminam em 0, 2, 4, 6 ou 8 são números pares. E todos os números pares dividem o 2. Esse é o critério de divisibilidade do 2, né? E do 3, vocês lembram? Agora eu vou ser um pouco mais rápido, tá? Já que é uma revisão. Critério de divisibilidade do 3. A soma dos algarismos que compõem o número tem que dividir o 3. Aí eu vou dar só um exemplo. Do número 123. Você não precisa fazer a divisão para saber se ele é divisível ou não por 3. O 123, ele é composto pelos algarismos 1, 2 e 3, né? 123. 1, 2 e 3. Se você somar 1 mais 2 mais 3, dá 6. Você observa se esse número 6 dá para dividir o 3. 6 dá para dividir o 3? É divisível por 3, o 6? Sim, né? Então, o número 123 também. Então, gente,
todos os números formados pelos algarismos 1, 2 e 3 vai dar soma 6. Por exemplo, 123, como eu já disse, o 213, o 312, o 321, 132, tá? Todos esses números são formados por 1, 2 e 3. A soma deles é 6. Então, esses números todos que eu disse aqui, você pode fazer a divisão por 3, que é exata, porque cumpre o critério de divisibilidade do 3. Do 4, o número formado pelos últimos dois algarismos tem que dividir o número 4. Pode também terminar em 00, tá? Por exemplo, o número 100 termina em 00. Divide o 4. O número 500 termina em 00, também divide o 4. Tá? Você observa os dois últimos números. Se esse número formado dividir o 4, o número todo vai dividir o 4 também. Outro exemplo, 316. 316 terminam os últimos dois números 16, não é? 316. Os últimos dois números é formado pelos algarismos 1 e 6, forma 16. O 16 divide o 4? Sim. Se dividir o 4, então o número todo vai dividir o 4, né? 316. Olha aí, gente. Se o 16 divide o 4, qualquer número que terminar em 16 vai dividir o 4. 316, 516, 1016. Perceba que eu não sei a divisão aqui de cabeça, mas eu sei que se terminar em 16, cumpre o critério do 4, né? O número todo vai dividir o 4 exatamente, exato. A divisão é exata. Critério do 5. Ou termina em 0 ou termina em 5, é fácil, né? O critério do 10 é quase o do 5. Se o do 5 tem que terminar em 0 ou 5, o do 10 basta terminar em 0, tá bom? Terminou em 0, divide o 10. Não terminou em 0, não divide o 10. O do 6. O critério do 6 é interessantíssimo, gente. A condição para que um número seja divisível por 6 é ele ser por 2 e por 3 ao mesmo tempo. Não só por 2 e nem só por 3. Por 2 e 3 ao mesmo tempo, tá? Então, se tem que ser por 2 e por 3 ao mesmo tempo, aqui observando 2, o número tem que ser par, tá? Para ser divisível por 6, tá? Se não for par, já não dá. Sinto muito. O 6, ele tem que cumprir aqui o do 2 e o 3. O do 2 é ser par. Então, ele também tem... Os números divisíveis por 6 tem que ser par. Se for ímpar, já não é. Já diga que não é. E não só ser par, ele tem que ser divisível por 3. Tem que cumprir lá o critério do 3. Soma os algarismos e ver se essa soma divide o 3. Se conseguir e for par, ele é divisível por 6 também. O do 8, gente, é parecido do 4. Se o do 4 é observar os dois últimos números, né, o número formado pelos dois últimos, o do 8 é observar o número formado pelos 3 últimos. Não sei se vocês estão conseguindo ouvir essa batida. Então, é um senhor que está batendo ali numa pedra a aproximadamente uns 150 metros de distância. Olha aí, gente, como o barulho ele entra realmente na nossa aula. Vai vir um caminhão. Então, o do 8 é parecido do 4. Acaba não sendo muito útil, né? Você ter que pegar os 3 últimos números, que é um número grande, né? E ter que saber se divide o 8 para ver se todo o restante, o número completo, divide o 8 também. Certo? O critério de divisibilidade do 9 é parecido com o do 3. Se o do 3 a gente soma os algarismos e vê se o resultado divide o 3, o do 9 a gente soma os algarismos e vê se o resultado divide o 9. Bem parecido, tá? Então, tá aqui todos revisados. Múltiplos e divisores. Múltiplos de um número. Múltiplos do 3. A partir do 0, de 3 em 3. 0, 3, 6, 9, 12, 15. Formam aqui todos os múltiplos do 3. Percebam os 3 pontinhos. Significa que são infinitos, tá, gente? Múltiplos são infinitos. De 3 em 3 se for do 3, né? 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33. Por aí vai. Múltiplos do 4, por exemplo. Coloca o 0
E a partir do 0, de 4 em 4. 0, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32. Gente, só um instante. Alguém deve estar me chamando aqui. Vamos lá. Então, deixa eu ver se está gravando. Tudo certo. Tá. Então, múltiplos do 4, né? A partir do 0, de 4 em 4. 0, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, assim sucessivamente. Múltiplos do 10. Mesma coisa a partir do 0, de 10 em 10, né? Então, a gente tem 0, 10, 20, 30, 40, 50 e assim sucessivamente. Então, os múltiplos, uma característica básica é que eles são infinitos, tá, gente? Não tem um limite para eles são infinitos. Já serve para a gente diferenciar do que são os divisores, certo? Então tá aí os múltiplos, ó. Aqui até a gente consegue ver o MMC do 3 e do 4, né, gente? O MMC do 3 e do 4 é o menor múltiplo dos dois, tirando o 0, claro. Então é o 12 aqui, ó. O 12 é o múltiplo do 3, o 12 é o múltiplo do 4, ou seja, ele é um múltiplo comum, né? Ele é comum aos dois. E ele é o menor, né? É o mínimo, né? Então, o 12 é o mínimo múltiplo comum do 3 e do 4. Olha aqui, dá até para a gente ver. Certo? Do 3 e do 10, não aparece aqui, né, gente? Mas é o 30, né? O 30 vai aparecer aqui, ó, nos múltiplos do 3. Tá? Então, o 30 é múltiplo do 3 e do 10 é o menor possível, né? Então, é o mínimo múltiplo comum de 3 e 10. É o 30. Do 4 e do 10 aparece aqui, ó. O 20, ó. 20 é o múltiplo de 10, 20 é o múltiplo do 4 também, né? E ele é o menor, tirando o 0. Então, é o mínimo múltiplo comum de 4 e 10 é 20. Vamos lá, divisores. Divisores de um número. Ó, os divisores, já para ficar bem claro, em relação aos múltiplos, né? Ver a diferença entre os dois, é que os divisores, eles são limitados. Eles não são infinitos, tá? São poucos números, tá, gente? A arte de dividir, né, a arte da divisibilidade dos números, elas são bem limitadas. Vocês vão ver que alguns números, eles só conseguem ser divididos por dois números, né? Por um e por ele mesmo. Eles tem até um nome para eles. Vamos ver aqui, ó. Divisores do 12. Quais os números o número 12 consegue dividir? Tá exato, a divisão é exata. Bom, o 12 ele consegue dividir por 1, né, claro. O 1 é um divisor universal, ele é divisor para todos os números. Então, ó, o 12 consegue dividir por 1. O 12 consegue dividir por 2, porque ele é par. O 12 consegue dividir por 3, porque a soma dos algarismos divide o 3, né? Se você quiser pensar dessa forma. Tá, gente? Ó, o 12 ele consegue dividir o 4, consegue dividir o 6 e consegue dividir o 12. Tem gente que quando vai colocar os divisores, gosta de fazer assim, ó. Põe o número 1, porque é divisor de todos, né? Então faz assim, ó. 12 dividido por 1 dá 12. Esse resultadozinho também vai ser um divisor do 12. Aí bota aqui, ó, no final, tá? Ele vai ser o final. Aí o próximo número é um número provavelmente pequeno também, né? O 2, porque é par, então você já divide aqui, ó, 12 para 2, dá 6. Aí você põe lá o 6 antes do 12, né? Que é o último divisor. Então, ó, você vai dividindo 12 para 3, dá 4. Aí põe o 4 também, certo? Quando o número é divisível, ó, um determinado número é divisível por esse. E a resposta, o resultado, deu esse. Esse número tanto é divisível por esse como por esse, tá? Por exemplo, 8 dividido por 2 dá 4. A divisão não é exata de 8 para 2, não é 4? Então, o 8 por 4 vai dar o 2 também. Vamos aqui. Divisores do 36, são muitos, né, gente? É 1, é 2, é 3, é 4, é 6, 7 não, 8 não, 9, 10 não, 11 não, 12 tá? O 36 dá por 18, dá por ele mesmo, 36, né? Então aí, ó, 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 36. Dá a mesma coisa, ó. Põe o número 1, 36 dividido para 1, gente. Dá 36, aí põe lá no final. É um divisor também. 36 dividido por 2,
dá 18, já põe o 18 também. Aí o 3, 36 por 3 dá 12, põe o 12, tá? Ó, 36 por 4 dá 9, põe o 9, 36 por 6 é 6, então 6 já está aqui. Divisores do 50, 1, 2, 5, 10, 25 e 50. Divisores do 13, aí aqui a gente entra naquela historinha. Mas antes disso, vamos olhar aqui os divisores do 12 e do 36. Ó, aqui os do 12 e aqui os do 36. Gente, o maior possível comum divisor de 12, 13, de 36, quem é? É o 12. O maior divisor comum aos dois, 12 e 36, é o 12. Ó. O 12 tanto é divisor do 12, como ele é divisor do 36. Ele é o maior possível. Ele é o máximo divisor comum de 12 e 36, tá? Ele é o MDC. Tá aqui, dá pra gente ver o MDC do 12 e do 36. Então, os divisores, eles não são infinitos, como os múltiplos. Começa sempre com o número 1 e vai até o próprio número, ó. Até o próprio número. Certo? Não passa dele. Então, são poucos. Olha esse número 13, os divisores do 13. É o número 1 e ele mesmo. Tá, gente? Ele não consegue dividir nem por nenhum outro. Tá? Por 2, por 3, por 4. Não consegue. Esses números que conseguem apenas dividir o número 1 e por ele mesmo, né? E ele mesmo, são chamados de números primos. Tá, gente? Então, os famosos números primos são números que têm apenas dois divisores. Tá aqui eles, ó. Os primeiros números, né? Porque os números primos também são infinitos. Ó, e eles não têm uma ordem lógica de sequência, tá? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 e 29. Claro que tem o 31, 37, 41, 43, 47, tá? Esses números são números primos também e são infinitos, como eu disse. Ó, esses números são importantes porque nós usamos eles na fatoração, gente, na decomposição em números primos. Todo número natural não primo maior que 1, tá? Pode ser escrito na forma de multiplicação, que é chamada forma fatorada completa, em que todos os fatores são números primos. Exemplo disso, vamos usar a fatoração. Ó. Vamos decompor 24 em números primos. Bom, desse lado direito a gente coloca apenas números primos. Por isso que eu dei aquela sequência, 2, 3, 5, 7, 11, tá? Do menor para o maior, enquanto haver divisão exata. Então, 24, ele consegue ser divisível por 2, que é o primeiro número primo. Né? Então, divide ele em 2, dá 12. O 12 ainda é par, dá para dividir por 2, né? 12 para 2 dá 6. 6 ainda é par, dá por 2, dá 3. Como o 3 é um número primo, então só dá por ele mesmo e termina em 1. O 24, ele é escrito como 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3. Ó, pode fazer as contas. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 3, 24. A matemática é perfeita. 60. Ó. Por 2, que ele é par, né? 30. Por 2, 15. Por 3, agora, dá 5. E por 5 dá 1. O 60, ele é 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5. Pode fazer as contas. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3 é 12. E 12 vezes 5 é 60. O MMC, gente, que é o que a gente estava vendo agora por último, né? Como eu disse, eu vou lançar um PDF com problemas para que vocês treinem lá, né? O MMC, que é o mínimo múltiplo comum, e o MDC, que é o máximo divisor comum. Então tá aí, são dois famosos aí na matemática, porque precisamos deles aqui, principalmente do MMC, para poder trabalhar com as frações nas operações de adição e subtração. E espero que vocês tenham relembrado aí, tenham entendido algumas coisas, né? Se não aprenderam em sala de aula, né? Aprenderam agora, deu tempo para fazer a correção. A gente se vê na próxima aula, ao vivo, né? E espero todos vocês lá. Beijos e abraços a todos.